Meus irmãos, muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais e sempre muito bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. E nessa tarde, em que mais uma vez nós temos aqui a bendita oportunidade de parar um pouquinho as nossas atividades cotidianas, né? Temos a oportunidade de deixar os problemas ali fora e nos concentrar aqui na mensagem da noite que nos será trazida pelo nosso querido irmão Dorlan, a quem uma vez mais agradecemos pela pronta atenção. E para dar início aqui, para a gente, não é, para a gente começar a se concentrar, começar a procurar a sintonia com os benfeitores dessa equipe espiritual que, com certeza, desde as primeiras horas do dia, nos prepararam e prepararam esse ambiente para nos receber, para nos acolher com todo carinho. Então vamos fazer uma breve leitura aqui, como de hábito, de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, por intermédio da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é: age e verás. Procuras a paz, queres felicidade. Bem, todos nós, né, evidentemente, sempre procurando a paz e querendo felicidade. Aí vem o benfeitor, então, nos orientar como é que a gente pode proceder nesse caminho, nessa busca. Recorda que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verá. Aqui a orientação do nosso querido benfeitor Emmanuel. E assim, meus irmãos, vamos convidar aqui, passar a palavra, passar o bastão ao nosso querido irmão Dorlan, que tenhamos todos uma excelente palestra. Desculpe, boa noite. É que a água já é fluidificada, né? Então, é, nós vamos. Eu agradeço essa oportunidade que nós temos de aqui comparecer e dar a nossa contribuição. Deixa eu só voltar a falar novamente sobre. Eu tenho um espasmo aqui no olho que é involuntário, mas dá um trabalho. Isso que eu devo ter feito alguma coisa nesse sentido que não é das melhores e por isso hoje em dia eu tenho que sofrer essa situação. Bom, independentemente de qualquer coisa, nós estamos aqui para fazer algum comentário sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no subtítulo, que já foi comentado alguma coisa na semana passada, para quem esteve aqui, e cada um tem a sua ótica, cada um tem o seu jeito de ver, seu jeito de observar e expor. E eu já vou começar assim, olha só. O subtítulo que nós vamos falar aqui, sabe aquela coisa que é bem vulgar mesmo para todos nós? Seria assim, ó. Cuida da sua vida. Por quê? Não julgueis a fim de que não sejais julgados. E não é dentro do vulgar que a gente conhece, é cuida da sua vida e deixa cada um cuidar de si mesmo. Então nós temos que parar para refletir o que significa isso em nós e para nós, como é que nós vamos, né? Nós estamos encarando essas colocações que o Cristo fez.
E se nós pararmos para observar, nós vamos verificar que o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente do capítulo 5º ao capítulo 12, nós vamos verificar que é um trecho do Sermão do Monte, principalmente porque ele fala das bem-aventuranças, e é aí que a gente tem que fazer a nossa reflexão. Mesmo porque nós temos que analisar o quê? Que religiosidade ou religião é conduta, e isso já está colocado para nós desde os 10 mandamentos, naqueles em que nos é colocado que não devemos fazer alguma coisa, porque para aquele convívio social daquela época já estava equivocado e errado, e nós deveríamos ter promovido a nossa transformação desde aquela época. Mas nós continuamos aqui. Por quê? Porque se nós tivéssemos evoluído e trabalhado os nossos defeitos, as situações em que nós precisamos fazer a reflexão e falar assim, nossa, eu faço isso e acho que está tudo dentro do normal. Por quê? Porque nós vemos que nos dias, até os dias de hoje, todo mundo continua, ou seja, não vou falar generalizar, mas a sociedade como um todo acaba agindo naturalmente, como se tudo aquilo, cobiçar a mulher do próximo, roubar, matar, tudo aquilo que fala não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, e assim por diante, continua acontecendo no nosso planeta. Então, precisou vir o Cristo, e o Cristo já fez as suas observações, procurou observar que nós devemos amar-nos uns aos outros, e né? No próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai se falar sobre ama teu próximo como a ti mesmo. E aí eu falo aqui, já antecipando e já colocando, no capítulo 8º e no capítulo 9º, fala assim, bem-aventurados, olha só, tem bem-aventurados os que têm o coração puro, né? E bem-aventurados os que, para a gente ficar mais fácil aqui, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí nós vamos analisando o quê? A sociedade que nós vivemos, ela é cheia de critérios, principalmente onde nós buscamos, onde nós estamos fazendo o quê? Nós estamos analisando a conduta alheia e a nossa vai ficando de lado. Porque nós acabamos, segundo os conceitos morais aqui deixados pelo Cristo, nós vamos analisando que ele só serve para o outro. Para nós ele não serve. Porque nós achamos que o defeito e os equívocos estão sempre na conduta das outras pessoas e não na nossa conduta. É fácil nós admitirmos isso? Não é fácil, porque nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, isso é interessante nós pararmos, que isso é cultura da família, é cultura da educação escolar, é cultura do meio social que nós vivenciamos em qualquer circunstância da nossa caminhada evolutiva. Então, nós temos que parar e analisar o seguinte, por que esse tipo de coisa? Porque se nós pararmos para observar que quando os nossos familiares fazem algum comentário, tá vendo? Você não devia ser como fulano. Você viu? O fulano fez isso, fulano fez aquilo. Isso está dentro da nossa família. Essas coisas nós temos que parar para analisar, que os julgamentos que nós fazemos é falar assim, ó, não julgueis a fim de que não sejais julgados. É a análise que temos que fazer. Por que é que eu estou julgando o outro? Eu sou melhor do que alguém que está, qualquer outra pessoa que está aqui? Não. Se eu estou aqui vivenciando esse grupo social, não só aqui, o grupo social da minha família, o grupo social da sociedade como a recreativa, como nós falamos, e nas escolas
nós estamos vivenciando com pessoas iguais a nós, porque nós estamos no mesmo padrão vibracional. Porque se nós fôssemos melhores, nós estaríamos num patamar acima, vivenciando, como nos dizem, né? Os bons espíritos numa situação mais elevada. E isso nós ainda precisamos conquistar. E essa conquista vem com aquilo que nós chamamos de reflexão sobre o que é que eu, ou como é que eu estou vendo a outra pessoa. Então, vamos observar tudo de maneira tal, acho que fala assim, por quê? De maneira tal a não verificar, a não observar no outro eventuais defeitos que o outro tenha. Por isso que eu falei aqui dos bem-aventurados os que têm o coração puro. Por quê? Porque se eu trabalhar alguma coisa, ou a censura que eu cometo, com que eu repreendo a conduta alheia, se eu trabalhar em mim, eu vou trabalhar para ter uma pureza de coração, pureza de sentimentos. Né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, por isso que a gente tem que fazer a análise como um todo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Como é que eu faço essa análise para trazer aqui? Eu tenho que analisar a minha reação quando alguém faz qualquer censura à minha conduta. E se alguém faz qualquer censura com relação à minha conduta, eu tenho que parar e absorver a censura que o outro fez em relação a mim. O que significa o absorver? É não reagir. Porque eu tenho que pensar, se ele fez essa observação que não me agrada, é porque eu tenho que refletir melhor sobre a minha conduta. Mas eu vou censurá-lo porque ele censurou a mim, repreendê-lo? Não. Cada um é cada um. Eu tenho que refletir que ele fez um bem para mim ao observar que eu tive atitude equivocada. E se isso vier à minha mente, aquela coisa que a gente fala, bateu, levou. Sabe aquela coisa da reação? Então, quando alguém nos fala algumas, segundo os nossos conceitos, né, fala algumas verdades para nós costumamos reagir dizendo as verdades relacionadas à conduta do outro. Mas isso é tudo segundo o nosso conceito. É isso que nós temos que parar. O que ele vê em mim é o conceito dele. E o que eu vejo nele é conceito meu, segundo a cultura que eu adquiri ao longo do tempo, dentro da minha família, dentro do meio social em que eu vivo e até mesmo no meio religioso. Por quê? Porque no meio religioso nós costumamos achar, mas o Cristo ensinou isso, mas o que o Cristo ensinou, exemplificou, quando nós paramos para analisar, isso só serve para os outros, não serve para nós. É assim que nós costumamos observar. Então, eu tenho que parar e observar que o defeito que eu vejo no outro, talvez ele esteja muito mais intenso em mim ou na minha forma de vivenciar ou de cultivar a caminhada que eu empreendo aqui. Então, eu tenho que falar assim, como já foi dito, e eu até achei bastante interessante, como tem essa colocação da mulher adúltera aqui neste capítulo, né? Da mulher adulta. Então, quando Cristo, o pessoal chega e fala para o Cristo que a mulher foi pega, foi flagrada em adultério. O Cristo começou a escrever e falou assim: aquele que tiver, escrever na areia e falou assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É assim que deve ser a nossa atitude em relação a qualquer situação que nos seja colocada ou ao nosso olhar. Por que o nosso olhar?
Porque a censura está na forma como eu olho para o outro. A censura está dentro de mim. E aí eu deixo de observar os equívocos que eu cometo para ficar analisando o equívoco que o outro cometeu. Então, eu tenho que parar, fazer essa observação. Será que eu também não tenho agido dessa forma? Porque tem uma passagem que eu não me lembro qual, que o pecado está desde o pensamento. E aí que quando se fala assim, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A hora que os indivíduos começaram a refletir, eles pensaram bem e falaram assim, ó, eu não tenho condição moral de censurar a quem quer que seja. Então, essa é a minha busca, é a minha necessidade de autoanálise. Conhece-te a ti mesmo. Isso aí todo mundo conhece, eu acho que a maioria de nós já ouviu falar. Essa é uma expressão utilizada por Sócrates, o grande filósofo, que tal e qual o Cristo ele nada escreveu, mas que escreveram por ele e que serve de ensinamento para todos nós. Analisa e não comenta. Observa e não comenta. Analise e reflita se aquilo que você está censurando não serve para você. Então, ele fala assim, a censura, Kardec nos coloca aqui, a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Olha como é interessante. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa, né, cujos atos estão sendo criticados. Este último motivo foi colocado, ou seja, criticar os atos, desacreditar a pessoa é o motivo, aí a coisa está pior dentro de nós. Então, nós não estamos aqui para desacreditar os outros. Nós estamos aqui, nós não vamos enaltecer os equívocos cometidos pelos outros. Nós vamos apenas reprimir o olhar de censura que nós fazemos. Isso é necessário que nós observemos para que realmente nós promovamos a nossa transformação moral. Então, tudo depende do quê? Depende daquilo que está se passando em relação ao que eu sinto. E se eu tiver, como eu disse ali, bem-aventurados os que têm o coração puro ou puro o coração, no capítulo 8º, do capítulo 8º, nós vamos verificar que se eu estive ou estiver trabalhando isso dentro de mim, de não fazer observações negativas em relação à conduta alheia, eu estarei trabalhando para melhorar os meus sentimentos. E aí vem essa coisa, o que eu aprendo com isso? Que eu tenho que aprender a perdoar as outras pessoas. Por quê? Porque o título do capítulo ou da colocação do Cristo é o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos. E nós só somos misericordiosos se soubermos aplicar com respeito ao nosso próximo qualquer situação de ordem moral que o Cristo nos tenha transmitido ou exemplificado. Será que eu tenho feito assim? E eu falo isso porque realmente não é fácil. Não que eu faça constante, que isso seja a minha conduta, senão eu já estava aqui com asinha aqui, né? Pairando aqui, falando tal. Não, eu não faço isso. Eu estou procurando aprender para praticar. Eu estou procurando fazer a minha autoanálise. É aquilo que Santo Agostinho diz e que nós encontramos lá na questão, eu não sei se é 1018 ou 1019, que é
919. 919 deu o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho ele coloca uma resposta bastante extensa lá, mas resumidamente ele diz o seguinte: o que eu faço todas as noites quando eu vou dormir? Eu faço uma análise de como foi a minha conduta durante aquele dia. Se eu causei prejuízo a quem quer que seja, se eu fiz alguma coisa, mesmo não intencional, que provocou algum mal ou que causou mal a quem quer que seja. Então eu preciso começar a reprimir isso dentro de mim e pedir o perdão ao outro. Obviamente que se ele fazia essa autoanálise e trabalhava isso dentro de si, ele já era tanto que nós o conhecemos como Santo Agostinho. É alguém que veio já com essa forma de entender o que é a vida. É não causar prejuízo a quem quer que seja. E nós, não é prejuízo material, é prejuízo em qualquer circunstância da vida. E isso nós temos que fazer essa observação realmente. Será que eu estou fazendo isso? Será que o pensar já faz com que nós tenhamos que reprimir alguma coisa dentro de nós? E esse reprimir também não é se martirizar, não, porque tem gente que costuma dizer o seguinte: eu vou fazer um sacrifício tal, é como aquele que costuma dizer, eu vou fazer uma promessa de subir de joelhos a escadaria da Candelária, acho que é no Rio de Janeiro, né? A Candelária. Eu vou subir de joelhos, como a gente sempre viu muita gente fazendo. Não é isso. Eu tenho que trabalhar o sentimento e não é se sacrificar, não. Se autoflagelar, como existia muito disso, a pessoa que pegava o chicote e ficava se autoflagelando, não é isso. Autoflagelar-se é causar ainda mais prejuízo para si mesmo. Mas o trabalho principal é de mudar a forma de pensar e de se relacionar com as pessoas. Porque se nós já fizéssemos isto desde os mais remotos tempos, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus, a nossa vida, o nosso planeta como um todo já seria melhor. E isso, não obstante nós tenhamos esses ensinamentos que vieram de Moisés, vamos dizer assim, da parte ocidental do planeta, nós também tivemos os filósofos orientais que também transmitiram os melhores ensinamentos para as criaturas. E ainda assim também nós vemos os orientais que também não se emendaram e fazem parte dos grupos que estão aí em guerra uns com os outros. Então, não é censurá-los, é refletir sobre aquilo que ainda devemos olhar. Isso ainda prevalece dentre os seres encarnados, os seres humanos. O que prevalece? O desequilíbrio, e eu digo que é o desequilíbrio psíquico-emocional, porque nós não aprendemos a agir com racionalidade. O que serve para refletirmos como agir com racionalidade? É observar atentamente. Se eu tiver esta atitude, o que eu ganho com isso? Se eu tiver determinada atitude ou reagindo e agredindo os outros, o que é que eu ganho com isso? Se eu estou procurando melhorar, eu tenho que procurar promover o bem-estar no convívio social ou do convívio social entre as pessoas. É isso que deveria estar prevalecendo na sociedade como um todo. Mesmo porque, é claro que vamos falar assim, Dornan, tem os líderes religiosos, os líderes políticos e assim por diante, os líderes que têm o poder financeiro e assim por diante, que precisam refletir assim. Obviamente que sim,
Mas nós é que temos, aquele que está aqui no sopé da montanha, é que tem que começar a refletir sobre o que é que nós precisamos mudar. Nós vamos mudar dentro de nós. E aos poucos, os que precisam enxergar vão verificar que não é do jeito que eles pensam e que precisamos todos mudar. Não só aqueles que, segundo o conceito colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não só os aflitos, todos em quaisquer circunstância, porque Jesus fala no capítulo 5º, tá, é uma colocação de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Somos nós, que estamos aqui passando por situações as mais diversas para que nós corrijamos a nossa conduta, aprendamos a aceitar, a sermos indulgentes para com a conduta alheia, ser indulgente, aceitar o outro como ele é e procurar a transformação do outro através do nosso exemplo, não exemplo de atitude violenta ou a reações agressivas, mas o exemplo da mansidão. O bem-aventurados os mansos e pacíficos. Que Jesus nos abençoe. Nossa. Bom, 3 números de 1 a 42. 17. É 17 é o da mensagem. Tem 2 mensagens, 17. Aí nós vamos. Vai que ela estava precisando, ela veio buscar. É isso aí. Mais um número, então, o número 42, que é o último que chegou aí, ó. Chegou em cima da hora, aí tá. Feito o sorteio, vamos agradecer a Deus, mas essa oportunidade a nós concedida de fazermos essa reflexão aqui juntos, podemos observar atentamente com aquilo que nós procuramos levantar dentro de nós, retirar de dentro de nós e observar atentamente o que precisamos transformar. E é por isso que nós, humildemente agradecidos somos pelo que temos, pelo que somos, pelas oportunidades que recebemos e pedimos, Senhor, dá-nos forças para cumprirmos com dignidade este nosso caminho para a realidade, que não sucumbamos às tentações ou às futilidades e nos orientemos pelas diretrizes da verdade. Dá-nos forças, ó Senhor, para aceitarmos serenamente o que não podemos mudar. Dá-nos coragem, disposição, perseverança para mudarmos o que podemos e devemos mudar, fazendo-o com sabedoria. Que nós possamos elevar as nossas melhores vibrações para aqueles que ficaram pelos nossos parentes, familiares que ficaram nos nossos lares ou estão nos seus lares, para que todos possamos refletir na necessidade do convívio respeitoso e harmonioso que todos devemos, onde todos devemos principiar através da família, respeitando-nos e trabalhando sinceramente os nossos sentimentos para que superemos as nossas adversidades. Por isso nós pedimos, ó Senhor, faze de nós instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, a esperança.
Onde houver tristeza, que levemos a alegria, onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolarmos que sermos consolados, compreendermos que sermos compreendidos ou amarmos do que sermos amados. Pois é dando o que recebemos, é perdoando o que somos perdoados. Morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que o nosso querido Mestre Jesus esteja a nos envolver e a todos aqueles que precisam aprender a amar e amar com muita sinceridade. Que Jesus nos abençoe.